Olá, hoje eu estou chegando no bairro de Perdizes, na capital do estado de São Paulo, em São Paulo, para bater um papo, para conversar com o Luiz Marcos da Silva Filho, que tem doutorado em filosofia pela USP, a Universidade de São Paulo. Por favor, se apresente para o pessoal que está nos assistindo. Muito boa tarde, Deodato. É um prazer participar do seu canal. Recebi o seu convite com muita honra. Eu aproveito a oportunidade também para dizer publicamente que o seu canal vem cumprindo um papel de divulgação, de democratização do saber esplêndido. E no caso de Agostinho, especialmente, o seu canal já se apresenta como um acervo crescente de diálogos de diferentes perspectivas e abordagens do homem e da obra de Agostinho. Bem, a minha formação ela é bastante concentrada em filosofia, desde a minha graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, foram na área de filosofia e com principal obra de trabalho a de Agostinho. E no conjunto da obra agostiniana, com destaque para a cidade de Deus. O que significa que o meu trabalho de pesquisa, ele também se concentra na área de ética e filosofia política. Os principais temas e problemas em Agostinho que eu trabalho e investigo são problemas de ética, filosofia política e com um certo cuidado, que adiante eu posso dizer por que esse cuidado, também do que é chamado de teologia da história ou filosofia da história, que, de certo modo, podem ser encontradas também na Cidade de Deus. Luiz, fala um pouquinho aí da tua pesquisa de mestrado e doutorado para mim. Então, tanto no meu mestrado como no meu doutorado, eu procurei investigar se haveria uma filosofia política em Agostinho. Porque falar de filosofia política em uma obra filosófica não é algo simples nem óbvio, porque para haver, em linhas gerais, uma filosofia ou teoria política numa obra filosófica, é preciso que a política seja pensada com alguma autonomia em relação a outras disciplinas e áreas do saber. Então, só para dar um paralelo de um outro autor considerado inaugural da filosofia política, para depois a gente retornar para Agostinho, e que inclusive será em ocasião para indicarmos que Agostinho é inaugural também nesse aspecto da tradição do pensamento político ocidental. Esse outro autor é nada mais, nada menos do que Maquiavel. Maquiavel é considerado por muitos o fundador do pensamento político moderno, não à toa, em grande medida, porque nele a política, não só a política, a história também, passam a ser pensadas a partir de elementos constitutivos, intrínseco e até imanentes a elas e nelas. Então, a política em Maquiavel
ela ganha uma autonomia, uma independência em relação à moral, em relação à religião, em relação ao direito, em relação à metafísica. Muito bem. Por que pode nos ser interessante essa brevíssima reflexão sobre o pensamento maquiaveliano para tratar da filosofia política, talvez não mas em Agostinho? Não porque de fato Agostinho não pretendeu elaborar uma filosofia política, o que não quer dizer que não seja possível encontrar uma filosofia política em sua obra. A política em Agostinho, sobretudo na sua obra A Cidade de Deus, que Hannah Arendt, por exemplo, pensava e chegou a escrever que era o maior tratado da política cristã da história. A Cidade de Deus, ela apresenta logo no início o que alguns chamam de teoria das duas cidades, que é uma divisão de toda a humanidade, de todas as sociedades, em duas grandes cidades, a cidade celeste e a cidade terrena. A cidade celeste, também chamada pelo título da obra de Cidade de Deus, e a cidade dos homens, como também é mencionada a cidade terrena. O que é muito interessante é que, no caso da política terrena, que nos primeiros 5 livros da Cidade de Deus, que é um monumento, no total tem 22 livros a Cidade de Deus, mas nos primeiros 5 livros é investigada em grande medida a partir da história de Roma. E então Roma, de certo modo, coincide, ainda que não inteiramente, com a cidade terrena. É ocasião para Agostinho desenvolver uma concepção de política que pode ser compreendida na chave de uma autonomia da política em função de projetos de dominação e de poder. Logo nas primeiras linhas da Cidade de Deus, Agostinho diz que o desejo que move a cidade terrena, a gente poderia dizer, alguns comentadores chegam a dizer que o motor da história da cidade terrena é o desejo de dominação, talvez melhor chamado ainda de libido de dominação, o que nos daria ocasião também para falar algumas palavras sobre uma política libidinal, no caso da cidade terrena, que, notemos, é um princípio. Isso que eu usei, essa paráfrase com outra filosofia da história da modernidade, essa paráfrase de um motor da história, ela manifesta que o desejo de dominação é um princípio imanente da própria cidade terrena. É um princípio constitutivo das vicissitudes dessa cidade, de modo que, nesse registro, Agostinho pensa uma autonomia da política, porque tudo ou mais, no caso da cidade terrena, está a serviço de um projeto imperial de dominação dos outros, de colonização, de dominação do mundo, que Agostinho vai considerar que é
um impulso soberbo do ser humano nessa vertente política de pretender legislar sobre a criação como se fosse Deus. Luiz, desculpa te interromper. Agostinho coloca isso de forma explícita, porque ele estava no momento da história sob domínio romano ainda, né? E, de certa forma, há uma insurgência na forma de pensar. Ou não?